É uma mitzvah que ela tem a ver com o tempo. Por que a mitzvah de Tefilin tem a ver com o tempo? Porque colocamos pela manhã? Exatamente. A mitzvah, porque a gente tem a ver com o tempo é porque a gente não, aí é porque em Shabbat e Yom Tov não teria mitzvah de colocar Tefilin. A mitzvah só isso que você falou que a gente coloca de manhã é uma resposta, enfim, mas a verdade é que a gente deveria colocar o dia inteiro. O tefilin deveria ser colocado o dia inteiro. Então, na realidade, então não seria por isso, porque na verdade a gente, na teoria, você tem razão no sentido que na prática a gente, mas não seria por isso, porque o correto seria colocar o dia inteiro. Durante o dia, né? E agora, a pergunta é se pode colocar à noite. Não. À noite, a verdade é que, alahicamente falando, é uma assim como muito, enfim, é uma discussão entre será que tem mitzvah de colocar, será que tem proibição, ou seja, será que tem mitzvah da Torá de colocar tefilin à noite ou não tem mitzvah da Torá de colocar tefilin à noite, ou será, certo? Então, alahicamente, na verdade, a mitzvah da Torá é tanto durante o dia, tanto durante a noite. Só que nossos sábios proibiram de colocar tefilin de noite. Sábios proibiram de colocar tefilin de noite porque você poderia vir a dormir com o tefilin e de repente você... Não, e a pessoa poderia ter gases, o que é proibido com o tefilin. Isso daqui seria proibido porque o tefilin ele precisa de ter um corpo limpo. A pessoa, quando ela está usando o tefilin, ela precisa de um corpo limpo. Tanto pensamento, tanto mente limpa e tanto o corpo limpo. Mente limpa e corpo limpo. Por isso, uma pessoa que ela não consegue ter a mente limpa, quer dizer, ela não consegue ficar sem pensar com relação a assuntos... Tá cansado, né? Sim, mas aqui... O ser humano está mais cansado, então está mais propício aos pensamentos impuros. Exatamente, tá bom. Mas por isso, mas pelo menos no momento em que a pessoa coloca a tefilin, ela tem que estar com o corpo limpo, quer dizer, não estar com a barriga, enfim, não estar com gases, enfim, outras coisas. E assim também com relação a pensamentos limpos. Não pode ter pensamento. Teoricamente, enfim, se a pessoa está malahá no Shulchan Aruch, se a pessoa ela não consegue ficar sem pensar em mulheres, então, quer dizer, se for uma situação assim que ela está impossível, assim, mas enfim, não, se é malahá no Shulchan Aruch, enfim, a gente pode ter. Inclusive, quando a gente faz a oração matinal, a gente no próprio Sidur tem, né, a sequência de fazer da oração que deixa bem, não diz, né, óbvio, né, tipo vá ao toalete e tudo mais, Certo. mas tá bem ali, né, nefshar leitkayen neflushar, certo. então assim tá ali a oração já de que depois de que você for utilizar o toalete tal, aí você prossegue nas orações matinais e depois daquelas orações matinais você já entra numa sequência onde você vai colocar, pela lógica, o tefilin. Que você vai, pelo menos comigo é assim, né? Entendi, certo. Não, você já entra na sequência e já coloca o tefilin. Então, quer dizer, você já está... Tem um preparo. Já está preparado, né? Correto. Agora, se você quebra aquilo ali... Entendi. Aí você não tem um preparo. Não tem o preparo. E você pode acabar, então, sendo nesse sentido, o Sidur tá realmente bem, assim, alinhado, né? Bem bacana. É bacana entender essas coisas. Porque a gente acha que tá tudo ali solto. Não tá, não. Tá bem, muito bem preparado. Sim. Certo. Voltamos, então, a gente estava debatendo sobre o tempo. Certo, não, mas correto, sim, enfim, que a gente preparação, principalmente, enfim, hoje em dia, quer dizer, por isso, na verdade, a gente só coloca tefilin na hora do momento da reza, porque na hora do momento da reza é o momento, enfim, que, pelo menos nesse momento, a pessoa está com a mente, se espera, pelo menos, né, enfim, que a pessoa esteja com a mente limpa, enfim, que esteja também com corpo limpo, então é um momento propício que ela está se dedicando para a reza, e naquele momento, então, ela está mais espiritualizada, e por isso ela pode colocar o tefilin, no momento que não tem um perigo, enfim, ela pode colocar, seria um momento correto que para colocar o tefilin, já que ela está tanto materialmente quanto espiritualmente purificada e santificada, está santa e pura. Agora, então assim, a gente depois pode ver, enfim, com relação a onde o Talmud aprende, tem a mitzvah, lá o Talmud ele faz comparações entre as mitzvot. A mitzvah de estudo da Torá, a mitzvah de estudo da Torá que seria só para os homens, Vishinantam levanecha, você irá ensinar para os seus filhos, enfim, e a gente faz comparação, então quer dizer, a mitzvah de estudar a Torá seria só para os homens, como está escrito, Vishinantam levanecha, e enfim, o versículo faz comparações, então assim também a mitzvah de Tefilin.
E aí, por isso, então, acaba fazendo comparações com outras mitzvot, daqui a gente faz essa análise, né, essa interpretação, que mitzvot que tem a ver com o tempo, as mulheres estariam isentas. Mas, por exemplo, o estudo da Torá é uma mitzvah que não tem a ver com o tempo, e as mulheres estão isentas, mesmo que não tenha a ver com o tempo, porque a estudo da Torá é o tempo inteiro, a mitzvah, mesmo assim as mulheres estão isentas. Então, tá bom, essa é uma situação, enfim, que justamente uma mitzvah que não tem a ver com o tempo, e as mulheres estariam isentas. Mezuzá, por exemplo, é uma mitzvah que não tem a ver com o tempo, e por isso as mulheres têm obrigação. Mezuzá não tem a ver com o tempo, não tem um tempo específico para mezuzá, mas é o tempo inteiro, certo? Não tem um tempo, então por isso as mulheres têm a obrigação de cumprir a mitzvah de mezuzá. Se Deus quiser, a gente pode também se aprofundar mais, enfim, de onde nós aprendemos essa interpretação rabínica, de onde eles derivam isso daqui. É uma comparação de versículos aqui, ali, enfim, é uma Gemara para quem gosta, enfim, de interpretação. Sim, compara com aqui, compara com ali. Será que dá para ampliar um pouco? Deixa não, eu mas ver. tá perfeito. Não, eu não enxergo, não. Ah, tá bom, tá bom. Assim, tá bom. Pode? Sim, tá bom. Então, a gente já falou com relação à mitzvah da saída do Egito, que haveria essa discussão entre o Shagat Aryeh, que fala que as mulheres estariam isentas. Por quê? Porque ele considera a mitzvah da saída do Egito, de lembrar da saída do Egito, como uma mitzvah associada, atrelada ao tempo, porque é uma de dia e outra de noite. E de acordo com o Magen Avraham, não. É uma mitzvah só. E só que você tem uma mitzvah de você lembrar duas vezes, uma de dia e outra de noite, mas não que na verdade é uma mitzvah que está associada com o tempo em si. Por isso, então, as mulheres têm obrigação. O Shulchan Aruch Harav, o primeiro Rebbe de Chabad, ele opina que as mulheres, ele opina como o Magen Avraham. O Shulchan Aruch do primeiro Rebbe de Chabad é baseado muito nesse Magen Avraham, muito no Rabbi Avraham Gumbiner. Enfim, se baseou muito nele, e por isso, então, então as mulheres, de acordo com ele, sim teriam a obrigação de lembrar da saída do Egito. Então é importante, enfim, se as mulheres têm a obrigação de lembrar da saída do Egito, de dia e de noite, é importante, sim, elas fazerem, pelo menos a Parashá de Vayomer, ou enfim, falar qualquer versículo que esteja associado com a saída do Egito, para assim lembrar da saída do Egito. Então, seria importante para as mulheres elas estarem fazendo, de acordo com essa opinião, que é a opinião do Shulchan Aruch Harav, que ele segue, apesar que acho que talvez, não sei se a maioria das mulheres tem esse, enfim, talvez a maioria, pelo menos não escutei esse costume, de forma tão que é difundido, enfim, muitas vezes, pelo menos fazer Shema Israel, fazer Vayomer, enfim, falar algum versículo associado com a saída do Egito. Pelo menos não vi, quer dizer, também não é prova, mas pelo menos acho que não é tão difundido, mas pelo menos, por quê? Porque a princípio se baseiam mais sobre o Shagat Aryeh, se baseiam mais sobre a opinião do Rabbi Leib Ginsburg, que não teria obrigação, mas de qualquer maneira seria importante, enfim, até fazer o Shema Israel de noite. Então, uma vez que já vai fazer o Shema Israel de noite, já faz também o Vayomer, e assim já lembra também da saída do Egito. Mas mesmo se a mulher não faz o Shema Israel inteiro, de repente ela só faz a primeira parashá, só faz a primeira porção de noite, então seria importante, se ela segue esse primeiro Rebbe de Chabad, esse Magen Avraham, de recitar algum versículo associado à saída do Egito. E assim cumprindo assim a mitzvah da saída do Egito. Sim, tá bom.